Muito. Não, a Ana Paula aqui vai falar sobre um exemplo, dando continuidade à apresentação primeira da Maria Peters. A Ana Paula ela é pesquisadora, cientista na Iowa State, e ela vai apresentar um programa que hoje é utilizado para peers, mas ela vai dar paralelos de como é que isso aí podia, alguma coisa nesse sentido poderia ser usado no Brasil para micoplasma ou qualquer outra doença. Então, é só mais uma forma de como é que você vê e gerencia informações de diversas empresas para que você preserve a confidencialidade e tudo, você não entra em quem que é quem, mas como é que você pode gerar conhecimentos através de dados agregados para uma doença e que pode ser micoplasma no caso do Brasil. Vocês podem me escutar um pouco? Me escutar bem? Eu queria primeiramente agradecer a conferência do Lema pela oportunidade, do Dr. Fábio, por dar esse tempo aqui para a gente, para mostrar sobre o POMP. Além das coisas que o Daniel falou aqui, o POMP ele é um grande esforço de colaboração entre sistemas de produção nos Estados Unidos. A gente tem mais de 20 sistemas de produção ativamente participando no POMP, e é uma grande fonte para troca de ideias e experiências do que está dando certo, do que está dando errado no controle de peers. Então, benchmarking, progresso no controle de doenças, de doenças, e o exemplo é que a gente vai usar o POMP. Então, por que benchmarking, né? Porque é importante fazer benchmarking porque você consegue avaliar o progresso com base em comparações internas e externas. Então, comparar dentro do teu sistema e comparar com sistemas potencialmente colaboradores para identificar melhores práticas de prevenção e controle, optimizar o uso de recursos e investimentos, promover transparência e também estimular inovação e melhoria contínua. Então, o que é o programa de manejo de surto de peers que a gente faz aqui nos Estados Unidos? É uma plataforma epidemiológica contínua que reúne dados e fornece insights para os veterinários, produtores, tomadores de decisões também, em pessoas que vão financiar estudos de pesquisa aqui nos Estados Unidos. Eles usam o POMP para direcionar e pedir propostas. Então, insights em duração, resposta e recuperação dos surtos de vírus de peers. Como a gente trabalha com os participantes? A primeira coisa é a gente oferece $700 por surto para que o produtor use para sequenciamento e também PCR semanal para acompanhar estabilidade. Eu vou falar mais sobre estabilidade aqui de peers. A gente também faz um monitoramento de dados de produção com emissão de alertas em caso de atraso em recuperação. Vou também dar um exemplo aqui. E a gente faz benchmarking. Então, a gente tem alguns indicadores de produção que são relacionados ao controle de peers, que a gente consegue comparar como estão as granjas também, e com algumas variáveis que são importantes em relação ao peers, e o conhecimento de fatores associados à melhor recuperação. Isso aí, se vocês tiverem um tempo, o Daniel vai apresentar amanhã às 8 da manhã também. Então, como os produtores trabalham com a gente prospectivamente? A gente não torce para que, mas se acontece, o produtor tem o surto, né, de peers, né, a gente não fica na torcida, a gente... Mas caso tenha, o produtor vai ter nosso apoio, né? Então, ele nos notifica no nosso e-mail aqui, pomp.iowastate.edu. E a gente, aqui, rapidamente, a gente vai dar esses $700. E a primeira coisa mais importante, acho que está alinhado com o que a Maria falou, é fazer o sequenciamento da cepa, para saber qual é a cepa que está ocasionando aquele surto. E a gente, em troca, a gente vai pedir para o produtor responder um questionário, e vamos pedir os dados
de produção. E aqui a gente assina documentos de confidencial, que a gente vai proteger esses dados, que a gente não vai compartilhar esses dados. E quando a gente faz nossos reportes, a gente vai reportar dados agregados. Então, os produtores não vão saber quem é o quê. A gente usa 3 métricas da recuperação de surto de PIRS. A primeira métrica a gente chama de tempo até a estabilidade, que a gente chama de TTS, que é o número de semanas necessárias para desmamar de forma consistente leitões PCR negativo, como é definido pelas direções da ASV, eu vou falar da ASV, eu vou falar aqui um pouquinho como é que eles fazem essas classificações. Então, aqui no exemplo, você tem um rebanho, você tem um surto ali na semana 0, você vai começar a fazer os seus PCR semanais para acompanhar a estabilidade. E assim que o surto progride, você vai começar a ver os resultados negativos. Quando você tiver 13 semanas de resultados negativos, você pode considerar que o rebanho está estável para infecção de PIRS no sítio 1. A gente está falando aqui de sítio 1, tá? Então, só para, como eu falei aqui de estabilidade, eu quero só comentar um pouco sobre como a ASV classifica os rebanhos na questão do status de PIRS, e eu também vou falar como você pode fazer para micoplasma, que isso aí a gente já tem dados nisso. Então, a ASV tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 categorias, tá? Para classificar granjas. A primeira é o positivo instável, alta prevalência, que é aquelas granjas após o surto e que não, ou granjas que pretendem ficar convivendo com a infecção sem fazer nada. Tem a positivo instável de baixa prevalência, que vai ter os sinais mais subclínicos, são um pouco depois ali, 17 semanas, 20 semanas depois do surto de PIRS. Mas você vai ter alguns PCRs negativos nos leitões desmamados. O positivo estável é quando você tem aquela produção consistente de PCRs negativos nos leitões, e vai se diferenciar positivo estável e positivo estável com vacinação. A diferença aqui que com vacinação você pode usar ali a vacina viva modificada nas portas. Desculpa. Tá, eu tenho que ficar mais longe, mais afastada daqui? Tem um. Tenta ficar mais afastada. Tá, tudo bem. Tem o quê? Um vírus. Não, acho que tá de boa. Daí tem o negativo provisório, então, que é aquela transição. O rebanho tem o surto, então ele vai querer eliminar o vírus, ele vai querer não ter o vírus. Então, tem o provisório, que é aquela transição em que tu tem... tu tá com todos os teus PCRs negativos, mas tu ainda tem alguma exposição que é anticorpo C positivo. E o negativo, que é o final da sua eliminação ali, que é o rebanho é 100% negativo. Então, PCR e ELISA vão estar todos negativos em todas as populações do sítio 1. Aqui é sítio 1, tá? A outra métrica que a gente usa vai ser baseada em dados de produção, que é o que a gente chama de tempo até a produção de referência para leitões desmamados, ou TTBP, que é o número de semanas após o surto que é necessário para que a granja recupere a produtividade em leitões desmamados por semana que tinha antes do surto. Então, como a gente pede para o produtor compartilhar os dados com a gente vai pegar ali o seu leitões desmamados semanais e vai criar uma baseline usando um modelo estatístico, que essa baseline, né, que é o tempo de referência antes do surto, ele vai ser baseado em 21 semanas antes do surto. Então, no gráfico ali, aquela área verde, e você vê a linha preta, que é
depois do surto, né, baixando e subindo, que é o que representa a perda total ali de leitões por causa daquele surto de Pierce. Então, nesse exemplo ali, o TTBP aqui é 29 semanas, que é quando essa linha toca na área verde ali e permanece ali. E com esse mesmo dado de produção, a gente calcula o que a gente chama de perda total de leitões padronizado por 1000 matrizes, que é o total número de leitões que não foi desmamado por causa do surto, que nada mais é que vai ser a área dessa curva aqui. Então, a gente tem as métricas, como a doutora Maria Peters falou, e é importante saber a linhagem, a cepa. Com o sequenciamento, a gente faz o primeiro tipo de análise assim, mais rápida que a gente oferece para o produtor é esse benchmarking de linhagem de Pierce, que nada mais a gente vai pegar a linhagem, a gente vai pegar a cepa e vai comparar com cepas que o sistema tem dentro do seu sistema de produção, que já foi de surtos passados, e também a gente vai comparar benchmarking com cepas de outras granjas, de outros sistemas que estão no banco de dados do POMP. Então, o que o produtor vai comparar? O produtor vai comparar o TTS, o TTDP e as perdas totais. Então, ele vai saber, por exemplo, aqui é uma cepa de linhagem C.5, 144, que é uma linhagem bem severa aqui nos Estados Unidos. A gente tem bastante experiência com ela, causa bastante impacto na produção. Então, esse produtor vai poder comparar qual era o status da ESV daquela granja, qual foi o TTBP, qual foi o TTS. Então, o que ele pode esperar do surto que ele tem agora, o que ele pode esperar em termos de recuperação de indicadores de produção. E aqui eu queria muito destacar o trabalho do Dr. Giovanni Trevisan e a estudante dele de PhD, a Maria Mavic, que são os que têm o maior conhecimento ali do nosso grupo em molecular e bioinformática. Então, o que a gente tem no POMP hoje? Como é que a gente está alimentando esse banco de dados? Então, o banco de dados do POMP, hoje a gente tem mais ou menos 560 surtos que vão desde 2009 até agora, 2025. A gente trabalha tanto com os surtos que estão acontecendo agora e faz a entrada em tempo real, ou a gente também recebe dados de rebanhos de surtos retrospectivos do passado. Então, como é que separa e como é que esses produtores se organizam, né? Então, a gente tem aqui a primeira camada de separação dos surtos, os status de Pierce no momento do surto, né? Então, você vê que tem negativo, positivo estável, positivo instável, baixa e alta prevalência. E, geralmente, quando o produtor tem o surto, ele já sabe mais ou menos o que ele vai fazer em termos de resposta para controlar aquele surto. Então, geralmente, quem é negativo vai procurar fazer a eliminação do vírus de novo, né? A maioria dos surtos dos produtores. Ou tem gente que vai trocar. Eu estou quebrando muito, eliminando muito, eu vou trocar e vou ficar aqui numa área de estabilidade com vacinação. E também a gente vê muito o despovoamento das granjas, com algumas granjas negativas que quebram. Positivo e estável também é o mesmo padrão. Granjas que são estáveis e vacinam, eles tendem a continuar no mesmo programa, eles vão querer estabilidade e continuar vacinando. Instável, geralmente, instável e alta prevalência, quando se quebra, eles vão querer voltar à produção, né? Eles querem mais em função de TTBP, né? Voltar a desmamar o que eles desmamavam antes do surto. O que também a gente oferece, também a gente trabalha e a gente vê que está sendo bem importante, é o Daniel
com a sua experiência aí de observações, né, ele faz sempre a pergunta, né, estamos no caminho certo para eliminar ou chegar na estabilidade do vírus? Então, geralmente, o que se vê para PIRS, né, que tem o surto, o primeiro indicador é aquela subida em aborto, e geralmente o aborto sobe primeiro, mas também é o que recupera primeiro. Em 6 semanas, dependendo da cepa de PIRS, você deve estar recuperando o seu aborto. Então, o rebanho vai para um estado de baixa prevalência para PIRS. Você vê o aumento na timorto e mumificado e também nos leitões desmamados. Esses são indicadores que vão recuperar depois, com 16 semanas, 22 semanas, vocês vão recuperar esses indicadores. E daí tu vai passar para a fase de estável ali, enquanto tu consegue ver todos os PCRs negativos. Então, teve o surto, a gente tem o reporte da cepa, a gente vai pegar os dados e vai fazer um monitoramento em tempo real, ou o mais tempo real possível, que a granja consegue nos devolver os dados, e a gente vai acompanhar semana a semana. Então, a gente tem 2 sistemas que a gente ativamente trabalha dessa forma, eles nos mandam os dados semanalmente, a gente consegue fazer esse reporte aqui, que a gente chama que é um benchmarking dentro da própria granja, né? E a gente vai monitorar alguns indicadores que são relacionados a PIRS, que nesse caso é o inventório de matrizes e leitoas, abortos, as perdas neonatais, a mortalidade pré-desmame e o número de desmamados por semana. Então, a gente sempre vai usar como a produção de referência a produção das 21 semanas anteriores ao surto. Então, aqui, essa ferramenta você pode mandar para o produtor lá na granja, para o gerente da granja, ele consegue olhar para o cor, as linhas de crescimento e descida. E temos cores. As cores é baseado no número-alvo para aquele indicador. Por exemplo, na minha granja, eu só quero ter um aborto para cada 1.000 fêmeas por semana. Então, essa cor vai variar ali do vermelho até o verde. Vermelho é muito ruim, verde, aquele indicador está voltando à normalidade. Se você ver no exemplo, aqui eu tenho uma linha rosa vertical, TTPP, para o gráfico dos desmamados. Isso quer dizer que essa granja, com esses dados, voltou à normalidade de referência para leitões desmamados. Só que com o POMP a gente pede, continua nos mandando esses dados, vamos continuar acompanhando vocês, porque uma vez que a gente tem os dados, a gente faz a automatização dos dados, integra os dados, automatiza e acompanha. E a gente continua acompanhando essa granja. Se você vê, você consegue observar o aumento de aborto ali bem maior que da primeira onda, aumento nas perdas neonatais, aumento na mortalidade e ali o caimento dos leitões desmamados. E aqui a gente consegue ver, tem alguma coisa acontecendo. A gente consegue recomendar um sequenciamento para que a gente consiga entender se é o mesmo vírus do primeiro surto ou se é um novo vírus e um novo programa de controle precisa ser iniciado. Se o sistema está monitorando várias granjas ao mesmo tempo, que infelizmente o sistema às vezes está lidando com 15, 10 granjas em surto de PIRS e recuperação no mesmo tempo, a gente consegue consolidar esses dados e enviar um reporte como esse. Por cores, você pode ver que cada indicador de produção, como é que está sendo recuperado nas 3 semanas anteriores. Então, fazendo a A ali, consegue ver que rapidamente o aborto ainda está muito alto. Vamos ver o que podemos fazer. Fazendo a J, ele está praticamente toda recuperada. Vamos continuar acompanhando para ver se alguma coisa nova acontece. Sobre o benchmarking, né? Então, a gente já fez o benchmarking internamente na granja, aqui o benchmarking entre os sistemas. Então, os sistemas
compartilham dados com a gente estima todas as métricas. Então, esse gráfico aqui está mostrando o benchmarking por 23 sistemas de produção para a perda total de leitão. A linha vermelha é a mediana de perda total de leitão, no caso aqui 2.667 leitões por cada 1.000 fêmeas, é a média, né? Então, a mediana. Então, abaixo dessa linha vermelha, tu tá ali melhor que a mediana. E a gente também tem uma linha azul que vai ser o top 25. Então, abaixo, quanto mais dados tu tem abaixo da linha de 25, tu tá entre os top 25 de como manejar PIRS. E você pode ver pelos gráficos que cada sistema tem efeitos diferentes em perdas de leitões. Esse é o mesmo gráfico para tempo até estabilidade. A mediana agora está 39. Então, a mediana é que 50% dos rebanhos que estão procurando chegar na estabilidade, a mediana, 50% vai chegar lá em 39 semanas. E os top 25 vão chegar em 32 semanas. Porém, PIRS, acho que PIRS é um dos patógenos que, se você quiser aprender sobre epidemiologia, juntar cepa, dados de produção e como manejar, é uma aula, é um professor ótimo. PIRS é diferente, né? É um vírus de RNA. Então, cepas, aqui está linhagens, a gente separa em linhagens, que é grandes grupos de cepas. Você pode ver ali pelas cores e pelos anos, linhagens de PIRS, eles vão ter um impacto bem diferente em perda total de leitão. Com as linhagens, que é a vermelha, que é a 1C.5, tendo os maiores impactos. Mais nova, uma cepa mais emergente que a gente tem visto é a 1C.2, também com maiores impactos ainda. Uma linhagem frequente que a gente vê desde 2009 é a linhagem 1A, e ela se mantém assim na mediana, com o mesmo padrão de perdas. Então, você tem o seu surto, você faz o sequenciamento, você mais ou menos pode prever o que vai acontecer com o seu rebanho. Então, o que é importante no benchmarking? Talvez não só mostrar a mediana de perda total, mas também começar a filtrar pelas categorias e variáveis importantes que a gente vê no POMP. A primeira delas, então, é linhagem. Então, vamos separar esses sistemas por linhagem. Então, você vê que tem sistemas que são mais afetados. Linhagem A está em todos os sistemas. Linhagem C.2 está em alguns sistemas com as perdas mais altas. E as linhagens C.5 também vai estar em alguns sistemas e as perdas mais altas. Porém, PIRS não é só a linhagem que importa, também importa qual era o status de PIRS no momento do seu outbreak. Então, é uma variável importante, é uma condição importante do rebanho para se saber antes do outbreak, né? Então, se quebrar, a gente consegue ver que e a gente pode comparar rebanhos com o mesmo status, com a mesma linhagem. Daí fica uma comparação mais justa. Então, você pode ver aqui para a linhagem sistemas 4 ou 5 ou 5 e 6 ali, são dois sistemas que quebraram com linhagem C.2 e estavam negativas. Então, você vê ali um aumento maior de perdas totais e você consegue ver uma diferença menor na mediana. Dois sistemas com uma mediana muito diferente, que quebraram no mesmo status, é o 14 e o 23. Consegue ver que eles são dois rebanhos que estavam estáveis e usavam vacina, mas você consegue ver ali que tem um sistema que está fazendo melhor, está conseguindo lidar melhor com o surto do que um outro sistema. Então, se os sistemas querem conversar, a gente também usa o POMP como meio de network entre esses sistemas e eles podem trocar figurinha em relação ao controle de PIRS. Mesma coisa aqui para a linhagem C.5.
existem alguns sistemas ali que vão estar parecidos e um pouquinho mais parecidos que com a linhagem C.2. E vale a pena aqui destacar que o rebanho que tiver quebrando ele é instável, prevalência baixa ou alta, as perdas totais vão ser menores. Então, conclusões principais é que o POMP é um recurso contínuo, a gente continua coletando dados, a gente pede que nos mandem surto, porque isso consegue melhorar as nossas análises estatísticas e melhorar também as nossas conclusões, tendo mais poder. Rebanhos negativos, a gente vê maiores perdas em perdas totais, né, que são rebanhos que não têm imunidade para proteger naquele momento. Estáveis vão ter um pouco de perda um pouco menor, mas ainda maiores perdas comparado ao rebanho de alta e baixa prevalências. E aqui eu acho que é importante, né, para o benchmarking, para PIRS principalmente, é fazer os filtros e tentar comparar ao máximo maçã com maçã, banana com banana ali, para conseguir fazer essa troca aí de conhecimento e aprender com o que está acontecendo. O que a gente tem para micoplasma agora? Aqui nos Estados Unidos foi feita uma classificação de rebanho para o sítio 1 para micoplasma. Seguindo nessa linha de PIRS aí, no caso, assim, para micoplasma são quatro categorias. A gente tem o positivo não controlado, positivo controlado, negativo provisório e negativo. Então, o negativo ali vai ser PCR negativo e ELISA positivo. O provisório, ele vai ser negativo para PCR, vai ter alguns animais sendo positivo para ELISA, e ele pode se dividir, né? São rebanhos que completaram um programa de vacinação ou programas que estão ainda com resultados positivos, mas se pede que continue monitorando para ver a questão da excreção de micoplasma. E uma coisa importante sobre micoplasma é fazer um monitoramento contínuo, né? Como a doutora Peters nos mostrou aqui, é uma bactéria que tem uma baixa transmissão, né? Então, você precisa mensal ou semanal fazer detecção para ver se aquele rebanho está negativo e estável para a infecção. Aqui são só sugestões de como o que a gente usa no POMP, como poderia ser adaptado para micoplasma, né? São sugestões. Com certeza, cada sistema de produção tem a sua própria experiência com PIRS, né? Mas, basicamente, é definir cepa, fazer monitoramento, né? A definição de cepa é importante, porque tu vai saber se é uma circulação que está ali no rebanho e tu não está detectando, ou é uma nova infecção e da onde está vindo essa infecção. Então, monitorar indicadores de produção, né? Só pensando para sítio 1, talvez dias não produtivos, indicadores mais voltados à leitoa, né? Que vai ser a primeira ali que vai demonstrar detecção e circulação de PIRS, de circulação de micoplasma. Sítio 2 e 3, taxa de tosse. O Gustavo ali mencionou ganho diário de peso, conversão alimentar, mortalidade relacionado a doenças respiratórias. E é importante fazer o benchmark interno. Então, ter alguns KPI, alguns indicadores estabelecidos com que tu possa comparar ali o máximo possível maçã com maçã dentro do teu sistema. Então, fazer esses relatórios, né, trazer esses relatórios para os gerentes da granja também para eles terem contato. E, quando possível, né, fazer o benchmarking entre sistemas. Né, isso requer colaboração. Uma ideia seria compartilhar os dados de produção com uma entidade neutra, fazer documentos que esse dado vai ficar confidencial, vai ser assegurado por essa entidade, para então identificar aí cepas comuns, indicadores comuns e como comparar para a gente aprender a como eliminar micoplasma no Brasil. E com isso eu queria muito agradecer o time do POMP, aqui a gente tem o Daniel,
mas é um time, a gente também tem a Elisa, é um time grande, é um time que tem estatístico, tem pessoal que sabe mexer com molecular, epidemiologista, também extensionista. A gente tem patrocinadores, que é o USDA, a BI também patrocina nós, e outras agências aqui dos Estados Unidos. Então, aqui está o nosso e-mail, caso vocês tenham alguma pergunta, tenham algum compartilhamento de conhecimento. E eu queria agradecer a atenção de vocês aqui hoje também. A gente vai estar aqui, eu estou aqui amanhã. Chega. Português. Tranquila. No, simplesmente que eu vi que gostaria de saber da alta prevalência a baixa prevalência, qual é o ponto que você decide alta e baixa? É prevalência real ou é porcentagem de positivos no pool de 30 leitores? Sim. Não é porcentagem real, começando pela sua segunda pergunta. Não é prevalência real? Não é prevalência real, é detecção em amostras. Tá. Então, tem um número mínimo ali para te detectar, pode ser 30 mensais em sangue de leitão que vai ser desmamado. Ou a gente usa muito fluido de processo, né, que a gente faz castração. A Isadora, que é a nossa pessoa que a gente chama de ponta de língua de leitões mortos. Então, ela faz muito trabalho, então ela mostra que a ponta de língua é uma amostra tão boa quanto o Processing Fluids. São amostras que poderiam ser usadas juntas, porque a ponta de língua vai trazer ali a informação da transmissão vertical, né, se tem alguma circulação. E a tua primeira pergunta... O que ponto é alta e baixa? Sim. Quando abaixa, tu vai começar a ter uns negativos. Então, tu vai ter ali até 75% sendo negativos. Quando sobe de 75%, vai começando a passar isso. E o estável, tu tem que ter 13 semanas de negativos. Daí, qualquer amostra também. Bar. Então, o e-mail tá, o e-mail aqui do POMP. Se você mandar POMP, você vai ser um e-mail que vai para mim, para o Daniel, para o Giovanni, para o Gustavo, para a Elisa. Então, vai vir uma resposta. A gente tenta ser bem rápido, né?